Salve, salve galerinha! Vamos para mais um vídeo? Um vídeo agora sobre função afim. Então, qual que é a nossa ideia aqui? Eu tenho aqui alguns exercícios para a gente construir o gráfico da função, tá? Vamos começar construindo o gráfico de algumas funções. Depois a gente vai evoluindo para outros pontos dentro da função afim. Beleza? Então, no primeiro caso aqui, na nossa questão 1, eu tenho a função a, que é y igual a x mais 1. O que é interessante aqui? É a gente descobrir quais são os pontos onde vai cortar o nosso eixo x e o nosso eixo y, tá? Como uma função afim é uma reta, e uma reta eu preciso saber, é interessante saber, né, onde ele vai cortar o eixo x e o eixo y. Então o primeiro passo que eu vou fazer aqui, vou chamar o x de 0. Então quando o x for igual a 0, o que vai acontecer? Eu vou ter y igual a 0 mais 1, então y igual a 1. Então temos o valor do y, quando x for 0, então nosso par ordenado aqui é 0 para x e 1 para y. Isso já é possível saber, tá? Já é possível ver porque o nosso termo independente, ou seja, o valor que está sozinho aqui, é exatamente onde vai cortar o nosso eixo y. Então só de olhar para a função eu já consigo perceber que vai cortar o eixo y no ponto 1 positivo. O outro ponto que a gente precisa saber agora, já tem um ponto aqui, vou chamar aqui de ponto P. Quero saber um outro ponto. Vou chamar o y de 0 agora. Então, na hora que eu chamo y de 0, o que eu tenho? Eu tenho 0 igual a x mais 1. Vou passar o 1 para o outro lado, então eu vou ter menos 1 igual a x, ou x igual a menos 1. Então, eu tenho ponto quando y é 0, o x é menos 1. Então, eu vou chamar aqui de ponto Q. O nosso ponto Q, ele é, sempre como é um par ordenado, então, como é um par, são dois números ordenados porque ele tem uma ordem. Primeiro o valor do x, depois o valor do y. Menos 1 e 0. Então, colocando os valores no gráfico, aqui 1 para x, menos 1 para x, menos 1 para y e 1 para y. O primeiro ponto, o ponto P, vamos fazer de outra cor aqui, o ponto P, vou fazer ele de vermelho. Ele é 0 para x e 1 para y. Então, o nosso ponto P está aqui. E o nosso ponto, vou fazer esse rosinho aqui, o nosso ponto Q é menos 1 para x e 0 para y. Então, ele vai estar bem aqui, em cima do eixo x, o nosso ponto Q. Eu tenho as duas retas, os dois pontos, já tenho argumento suficiente para traçar a nossa reta. Se quiser pegar uma régua, fazer um negócio bonitinho, fica à vontade. Então eu vou fazer aqui na mão mesmo. Então, está aqui o nosso ponto, a nossa reta da letra A. Olha só, o valor que está junto com o x é um valor positivo? Sim, é um valor positivo. Então, a nossa reta ela é crescente. Ela corta o eixo y no valor 1? Sim. Então, quando x é 0, y é 1, está cortando o nosso eixo y no ponto 1. Fechou? Primeira questãozinha resolvida, tranquilo. Vamos para a nossa questão na próxima letra B, nosso item B. Tem aqui y igual a menos 2x mais 4. Só vamos dividir aqui, deixar a letra A de ladinho. Tem essa função aqui. Então, primeiro ponto, quando x for igual a 0. Então, eu vou ter que y é igual a menos 2 vezes 0 mais 4. Logo, y é igual a 4. Preciso fazer essa conta sempre? É interessante escrever para visualizar o que está acontecendo, né? Ter os dois pontos aqui. Então, apesar de que visualmente já dá para saber, né? Então, o nosso ponto aqui, vou chamar novamente de ponto P. Primeiro ponto sempre chamar de P e o segundo de Q, tá? Vamos denominar assim, sempre letra maiúscula para denominar o nome do ponto, tá? Se fosse a reta, seria uma letra minúscula. Então, 0 e 4. O meu ponto Q vai ser quando y for igual a 0. Quando y for igual a 0, olhando na nossa função, eu vou ter 0 igual a menos 2x mais 4. Tenho que isolar o x, então vou passar o menos 2x para cá. Então, menos 2x quando passa para o outro lado vai sinal positivo. Então, 2x igual a 4. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x igual a 4 sobre 2, logo x é igual a 2, positivo. Então, temos aqui nosso outro ponto, nosso ponto Q, que é
2 para x e 0 para y. Tenho os dois pontos, eu posso já construir o meu gráfico. Fechou? Valores para... Opa, aqui x, aqui y. O ponto P é 0 para x e 4 para y. 1, 2, 3, 4. O gráfico não precisa estar sempre na mesma escala, tá? O que é interessante sempre cuidar? A escala que você colocar para x, colocar para x e colocar também para y, tá? É sempre interessante ter essa proporção para ficar mais fácil de visualizar o que está acontecendo, não ter nenhum tipo de equívoco. Fechou? Então, e o outro ponto, ponto 2, opa, deixa eu marcar aqui, 2 para x, 1, 2 para x. Então, tenho o ponto 2 para x, marco ele, é meu ponto Q. Tenho os dois pontos, consigo traçar a minha reta. Ficou aqui um pouquinho fora do ponto, mas não faz mal, dá para entender o que está acontecendo ali, né? Então, essa nossa função faz sentido? Vamos analisar aqui. O valor que está sozinho. Deixa eu pegar uma canetinha vermelha aqui. O valor que está sozinho é onde está cortando o nosso eixo Y? Sim, né? Então, beleza. Esse ponto está certo. A nossa reta, ou seja, o valor que está junto com o valor com x, o coeficiente angular, é negativo? Sim, então a nossa reta vai estar decrescente, ou seja, vai estar apontadinha para baixo. Beleza? Função item B feito. Vamos para o item C. O item C, a gente tem que o y é igual a 3x mais 2. 3x mais 2, o que nós vamos ter? Quando x for igual a 0, eu vou ter que o y é igual a 3 vezes 0 mais 2, então y é igual a 2. Então eu vou ter aqui o meu ponto, fazer já o meu ponto P vai ser 0 e 2. Fechou? Quando o meu y for igual a 0, o que vai acontecer? Eu vou ter 0 igual a 3x mais 2. O 2 vou passar ele para o outro lado, menos 2 igual a 3x. O 3 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Então eu vou ter menos 2 sobre 3 igual a x. Ou x igual a menos 2 sobre 3. Então o nosso outro ponto vai ser... aqui de vermelho. Inverti a ordem dos pontos, mas não faz mal. O nosso ponto Q vai ser menos 2 terços e 0 para y. Para a gente colocar isso daqui no gráfico, vou fazer aqui numa escala um pouquinho maior. Os valores para y e os valores para x. Deixa eu ver se aqui está dentro da folha ainda, na câmera. Vamos lá. 0 e 2. Então, 0 para x, 2 para y. Então, eu tenho lá em cima o meu ponto P. Então, o meu ponto P está aqui em cima. Meu ponto Q. O ponto Q, só mantendo a mesma proporção, vai estar aqui. Por que eu peguei para o lado esquerdo? É um valor negativo, então os valores negativos estão para a esquerda do eixo y. Os valores negativos para x, obviamente. Então, o que nós temos aqui? Aqui nesse ponto aqui é o 1 e aqui o menos 1. Tá? O que nós temos aqui? Menos 2 terços. Eu não preciso saber exatamente onde é o menos 2 terços. Eu sei que menos 2 terços é mais do que 0,5. Que 0,5 estaria aproximadamente aqui, no meio do espaço. Então, o menos 2 terços vai estar um pouquinho à esquerda dele. Então, menos 2 terços, que é meu ponto Q. Tenho os dois pontos, já tenho argumento suficiente para construir o meu gráfico. Então, minha reta, ficou um pouquinho torto aqui, um pouquinho não, bastante torto, né? Viu? Quer fazer sem régua? Acaba dando nisso. Mas olha só, vamos improvisar uma régua aqui. Pegar uma caneta daquela marca bem famosa.
E vamos passar a reta aqui, ó. Isso, agora sim, né? Parece um desenho de criança. Mas aqui, ó, galera. A reta passando pelo ponto P, pelo ponto Q. A nossa função aqui, o valor que está junto com o x, é positivo, então ele é crescente. Está cortando nosso eixo y no ponto 2. Então, fechou a nossa questão na nossa letra C. Beleza? Galera, o vídeo já está batendo aí os 10 minutos. Eu vou ficando por aqui, tá? Para não me estender muito. Eu vou fazer um outro vídeo, vou lançar um pedacinho dessa lista por semana, tá? Por semana não, por dia. Vou tentar fazer toda a lista e postar ela, um pedacinho dela, todo dia. Beleza? Forte abraço, não deixe de se inscrever no canal, deixa seu like, manda para aquele amigo que está com dificuldade em matemática, está apanhando aí em função afim, manda para ele que vai ajudar bastante. Valeu? Se tiver dúvida, deixa nos comentários, no próximo vídeo eu tento responder. Valeu? Vou indo nessa, forte abraço, até mais!